Muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia à senadora Leila. Eu estendo o cumprimento aos demais membros da mesa, em seu nome, querendo também agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, poder comentar um pouco a discussão que nós tivemos na Câmara Legislativa sobre essa temática. Foi uma discussão, primeiro, muito difícil. Eu e o deputado Gabriel Magno vamos dar aqui um pouco do nosso depoimento. O PPCub chegou na Câmara Legislativa em março de 2024. Então, aí a gente derruba a primeira fake news em relação a essa matéria, de que a matéria supostamente estaria sendo discutida há 2 décadas. Isso não é verdade. Obviamente que os conceitos relacionados à preservação e a um plano de preservação tem uma discussão longa, mas o PPCub, enviado pelo governo do Distrito Federal à Câmara Legislativa do DF, chegou em março de 2024. As discussões sobre a matéria relacionada e aprovada na Câmara Legislativa são discussões que aconteceram apenas esse semestre e por muito pouco tempo. Nós tivemos, de fato, algumas audiências públicas, acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 comissões gerais que aconteceram na Câmara Legislativa, mas foi um debate absolutamente insuficiente, vide o conteúdo que nós vimos sendo aprovado ali. O primeiro ponto que eu acho muito importante salientar nesse debate é a ausência de uma lógica de preservação no projeto apresentado pelo governo. Porque o PPCub ele tem a função fundamental da preservação. Além de plano diretor e lei de uso do solo, na área do CUB, na área que ele abrange, ele tem a função fundamental de preservação, inclusive lá no nome, plano de preservação, e a ausência de um capítulo de preservação, inclusive apresentado uma emenda importantíssima pelo nosso colega deputado Gabriel Magno em relação a esse tema. Segundo, existe uma questão democrática que nos chamou muito a atenção no texto apresentado pelo governo. Apesar da lei orgânica falar que as principais alterações em relação à preservação, a uso, a reparcelamentos dentro da área do CUB terem que passar pela Câmara Legislativa, o texto inicial do PPCub, ele tergiversava sobre esse tema, porque ele falava que o governo iria enviar as matérias através de legislação específica, o que abrange uma série de possibilidades, inclusive infralegais. Então, do nosso ponto de vista, o primeiro ponto do PPCub era retirar o poder e a possibilidade de discussão dentro da Câmara Legislativa e dar superpoderes à SEDU e ao governo do Distrito Federal para as alterações em relação ao conjunto urbanístico de Brasília. Então, essa foi uma correção que nós lutamos muito, eu, o deputado Gabriel Magno e outros parlamentares, para fazer no PPCub, incluindo em praticamente todos os artigos. Das emendas que nós apresentamos, eu acho que eu apresentei 64 emendas no projeto. Das 64 emendas que nós apresentamos, pelo menos 60% eram relacionadas à garantia de que qualquer mudança tivesse que passar pelo devido processo legal. Seja audiência pública, escuta a comunidade ou lei complementar, para que as alterações não fossem feitas de ofício pelo governador Ibanez, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, por mais que a gente saiba que existe muita gente técnica e séria nessa área. O terceiro ponto, que para nós teve uma importância muito grande, já foi tratado longamente pela senadora Leila aqui na abertura dessa audiência, foi a situação da proteção ambiental. Nós estamos falando hoje de um novo momento climático no mundo, no Brasil, a trágica experiência, né, presidente do IFAM, Leandro Graz, nosso colega, que faz muita falta na Câmara Legislativa do DF, está aqui. E a gente tem vivido um momento muito duro de reflexão sobre esse tema, e a experiência do Rio Grande do Sul, citada aqui algumas vezes, nos traz essa reflexão. Então, o cuidado ambiental, o cuidado, né, Lucinha, com as nossas nascentes, que é uma luta que você tem feito fundamental hoje no Distrito Federal. A Lucinha está aqui, que é da nossa frente em defesa das águas e que tem sido uma referência importante nessa cidade, nesse trabalho. A questão ambiental foi uma questão muito importante para nós e nós apresentamos emendas nesse sentido, porque a gente sabe que a ideia do adensamento, ela, em geral, especialmente quando ela é coordenada por um setor econômico que tem interesse direto, né, que são as empreiteiras, nesse processo, ela não vem com nenhum viés ambiental. Ela vem para destruir, ela vem para impermeabilizar o solo. Essa é a lógica que está colocada e a gente também buscou combater ao longo da discussão
sobre o PPCub. São vários os temas, porque nós precisamos tratar também sobre a distância que existe da região tombada para as outras regiões do Distrito Federal. E aí a distância também em relação à democratização da nossa cidade, porque muitas vezes utilizada por poucas pessoas. Então, muita gente, senadora Leila, vinha com um discurso que eu vou usar uma palavra meio forte, um tanto quanto cretino, de dizer que a ideia do PPCub de adensamento era uma ideia de democratização da região central de Brasília. O que é uma falácia, porque a gente sabe mesmo qual é o projeto de adensamento que estava desenhado no PPCub. Era um projeto de noroestes, era o projeto dos noroestes, não era o projeto de adensamento para a moradia de interesse social, não era o projeto de adensamento para trazer os setores mais populares da cidade para morar no centro de Brasília. Então, também é um outro discurso e emendas nossas foram nesse sentido. Qualquer projeto relacionado à questão da moradia tem que levar em consideração a moradia de interesse social, que é o que grandes centros urbanos do mundo fizeram, se você fala nessa temática. Então, a gente também apresentou emendas nesse sentido, que obviamente foram rejeitadas. Muitas das nossas emendas, e é importante dizer isso, nós trabalhamos na perspectiva de votar a favor do PPCub. Então, a gente vinha conversando, a nossa bancada, o nosso bloco na Câmara, eu vinha conversando muito com o deputado Gabriel, a gente trabalhava com a possibilidade de votar favorável, desde que o governo se comprometesse com um texto que fosse viável, que fosse direcionado para a preservação e que fosse um texto que, no final, não viesse recheado de novidades. E aí nós tivemos as novidades, que eu queria entrar nelas para a gente entender um pouco a nossa preocupação final. Óbvio que ainda tem a fase de veto e sanção do governador, o que pode melhorar ou manter o texto como está, ou até piorar, porque ele pode vetar coisas positivas que foram adicionadas no texto, e também a fase de judicialização, de questionamento em relação ao texto. Mas nós tivemos algumas emendas preocupantes. Uma delas é a emenda número 3, que destina os terrenos remanescentes de parcelamentos ocorridos antes de 79 para a Terra Cap. Isso é muito preocupante porque isso dá um poder ao GDF que ele não tem em relação a outros territórios. Porque, nesse caso, o governo pode fazer os reparcelamentos e as destinações por decreto. Não passa pela Câmara Legislativa e não precisa de lei complementar. Então, essa emenda foi uma emenda desenhada pela Terra Cap para ter a propriedade desses terrenos e essa emenda foi acatada no texto final. Nós temos a emenda 10, que foi uma emenda que tira a obrigação de estudos de impacto de vizinhança, viária, ambiental, para aproveitamento de um terreno no setor comercial sul. Então, uma emenda, obviamente, direcionada a uma área específica que hoje está abandonada no setor de Clube Sul. Nós tivemos a emenda 37, que foi a mais falada, a famosa emenda dos motéis, que é a emenda que abrange as EQs das 700 e 900, algumas áreas das 700 Norte, das 900 Norte, inclusive próximas, sim, a W3, que agora autoriza a instalação de hotéis, a parte hotéis, motéis e outros tipos de alojamento. E eu queria dizer, senadora, que a minha questão não tem nada contra motel, não, e quem utiliza. A nossa questão é, se nós estamos tratando de um plano de preservação, nós temos que passar pelo devido processo legal e não entrar uma emenda de plenário, uma emenda de última hora no texto. Então, a discussão tem que ser feita do impacto viário, a escuta com a população. Essa é a questão fundamental do texto em relação a adicionar esses temas. Como também a emenda dos postos de gasolina, que é a emenda 38, que permite até a venda de produtos farmacêuticos, serviços funerários nos comércios dos postos de gasolina. Também foi acatada. E a minha questão também não é que não pode ter cabeleireiro, farmácia, drogaria no posto de gasolina. A minha questão não é, eu não ia querer um cabeleireiro dentro do posto de gasolina, do lado da oficina. Mas a questão não é nem essa. A questão é que, quais foram os estudos feitos, a escuta, o diálogo em relação a esse tema? Essas emendas, elas são emblemáticas, senadora, porque são emendas que nos trazem a reflexão e uma preocupação geral com o texto. Eu acho que essa é a preocupação que nós temos. E um pouco a deformação no formato, na metodologia que a Câmara Legislativa optou para aprovar o texto. Porque a nossa discussão era, vamos esperar uma semana. A demanda que nós fizemos foi esperar uma semana.
mas a gente não teve esse pleito atendido. E depois disso, que inicialmente nós queríamos votar em agosto, porque o ideal seria votar em agosto para a gente poder ter um texto redondo. Nós lutamos muito para ter redução de danos. E olha, eu posso dizer para vocês, a limitação que nós conquistamos no prazo de emendas, na diminuição, foi um acordo feito, foi muito importante, porque se a gente tivesse, deputado Magela, possibilidade de apresentação de emendas no plenário, a situação seria pior. Porque a gente não saberia nem do que a gente estava exatamente tratando ali para votar, como acontece em muitos temas, quando o trator do governo é ligado e não são poucas vezes que esse trator é ligado. Então, essas emendas emblemáticas que a gente traz aqui, tem mudanças que autorizam até pronto-socorro no SIG, por exemplo. E aí, mais uma vez, a questão não é a proibição de pronto-socorro no SIG. A questão é, obviamente, que tem mudanças na cidade. Eu sou de uma perspectiva que a cidade se atualiza, que a cidade se renova, que a gente precisa pensar também naquilo que está errado e que precisa garantir o direito à cidade das pessoas, o acesso à cidade. A cidade precisa se modernizar, mas ela não precisa abrir mão dos seus símbolos, ela não precisa abrir mão da sua história, ela não precisa abrir mão da sua arte. A cidade pode continuar de pé, ela pode se democratizar, mas ela não precisa abrir mão daquilo que ela conseguiu construir como símbolo histórico. Então, essas são algumas das preocupações daquilo que foi aprovado nesse projeto. Nós tivemos emendas aprovadas que eu acho que são muito importantes. A gente tem apresentado para a sociedade isso, a gente tem um resumo já disso que a gente quer trazer, emendas positivas que foram apresentadas, emendas, infelizmente, positivas que foram rejeitadas ao longo do texto, faz parte do processo legislativo. Mas o saldo final, para também poder ouvir os demais membros da mesa, o saldo final desse processo para nós foi o atropelamento de um governo que advogou nesse processo, infelizmente, do meu ponto de vista, para interesses privados. Ficou muito claro isso para nós. Inclusive, quem estava sentado na banca da votação sabe quais interesses dirigiram o processo de votação no PPCub do Distrito Federal. Isso desonra a história de Brasília. Isso desonra a democracia, porque impossibilita, de fato, a participação popular na discussão dos rumos da cidade. E a cidade que a gente quer, ou as cidades que a gente quer, são as cidades que a gente tem a possibilidade de ouvir as pessoas para construir o rumo das cidades. Por isso eu tenho muito orgulho, queria ter votado a favor, senadora, porque seria, para mim, muito positivo ter participado da construção, finalmente, de um plano de preservação para o conjunto urbanístico de Brasília. Mas eu tenho muito orgulho de ter, junto com os meus colegas, com o deputado Gabriel Magno, votado contra esse projeto do governador Ibanez Rocha, que de preservação, infelizmente, não tem nada. É o projeto da especulação. Muito obrigado.